Boa tarde, pessoal. Começando agora uma assessoria live especial, assessoria live hoje o dia inteiro falando sobre renda variável. E aqui à minha direita o João Braga. Obrigado pela presença, João. O prazer é meu. E a Luciana Seabra. Obrigada. Muito obrigado. Oi, Lu, tudo bem? Oi, tudo bem? Não te conheço? Prazer. Prazer, João. Prazer, João? João. E pessoal, apresentando aqui um pouco os dois, o João ele já é sócio da XP desde 2015, sócio da XP Inc., trabalhou na GP Investimentos, foi sócio e gestor da Reding Grifo e hoje cuida de uma carteira de renda variável de um valor superior a 5 bilhões de reais aqui na companhia. Então, se o fundo cai, todo mundo aqui na empresa vai atrás dele querendo a cabeça dele. É verdade. E a Luciana é uma das maiores jornalistas de economia que a gente tem no país, formada em jornalismo e mestre em economia, trabalhou por mais de 5 anos no Valor Econômico, teve passagem como sócia pela Empíricos e agora, num projeto novo, ela abriu uma casa de análise independente, que é a Speech, e depois a gente vai falar um pouco sobre ela. E vamos iniciar aqui com as perguntas. Eu quero fazer a minha primeiro, depois eu faço, vou entrar no pessoal. E eu queria perguntar para você, João, acho que muito se fala de diferentes estratégias de renda variável, você pode fazer uma alocação via fundos long short, fundos long only, e você tem um fundo muito famoso que é um fundo long buys. Perfeito. Você poderia contar um pouco para a gente da diferença de posicionamento, o que vocês olham? Bom, legal. Vamos lá. Primeiro, é verdade, né? Eu brinco que em bolsa dá para fazer tudo, até renda fixa, né? Você consegue arbitragem, você consegue ser agressivo, ser defensivo. A bolsa é uma coisa bem ampla e, de fato, então a gente, por acaso, o nosso produto que foi mais famoso foi o Long Bias. Na verdade, a gente tem uma prateleira grande. Tá quase todos os fundos fechados, mas a gente tem fundo de dividendos, a gente tem fundo Long Only tradicional. Esses dois eu costumo vender mais para institucionais, fundos de pensão. São fundos que são mais adequados para qualquer um, mas que eles gostam mais por uma questão regulatória. E aí eu tenho o Long Short, né, que é um fundo de arbitragem. Eu tenho agora um que já roda uns 2 anos e meio, tal, que eu não falo muito, não faço muita propaganda, que é um Ibovespa ativo, é um fundo que é para ter tracking error, para acompanhar um índice. Desculpa usar um termo técnico. Mas o meu carro-chefe é Long Bias. É o meu favorito. Obrigado. É aquela coisa, né? Long Bias é curioso, eu estava falando isso com ela no outro dia. Quando você fala um long only, né? Um fundo de dividendos, até mesmo um long short neutro, o pessoal já entende fácil. Long Bias é difícil de entender e faz sentido, porque os long bias são diferentes entre a nossa indústria brasileira. Assim, tipo, tem gente que faz gestão de long bias de uma forma mais um long only aguado, mais defensivo. Tem gente que faz a gestão do long bias mirando, essa frase é super famosa, pegar 2/3 da alta e 1/3 da queda. O nosso long bias não é nada disso, tá? O nosso long bias é bastante livre no que a gente pode fazer. O que a gente faz, basicamente? A gente replica a carteira do long only, que é a mesma carteira, então o grande trabalho é nessa construção dessa carteira. Eu brinco que 95% do meu trabalho do long bias não é o long bias, é o investor, que é a carteira pura. Aí eu pego essa carteira. Primeira coisa que eu faço é pegar mais 30%, até às vezes 40% desta mesma carteira e fazer um short, na verdade é um basket de 100 ações que a gente faz proprietariamente aqui, que basicamente é uma grande média de mercado. Então, além da carteira base, eu faço mais 30 disso contra esse short basket, ou seja, uma coisa neutra em direcional. Só que a minha tarefa é, se essa minha carteira for melhor que a média de mercado, eu agrego mais uma graninha, né, mais um alfa para o cliente. Muitos gestores, inclusive, usam o próprio índice para fazer isso. A gente pode usar o índice, mas eu prefiro usar esse meu. Se eu tiver que mexer rápido, eu vou no índice, porque o índice você vai lá no futuro e vende rapidinho. Esse meu não, tem que pegar aluguel de 100 empresas, dá um trabalho. Mas enfim, essa é a primeira coisa que eu faço. A segunda coisa que eu faço é um conceito chamado market timing. O que é isso? Se eu estou otimista, eu deixo o fundo exposto, deixo a carteira exposta para eu tentar pegar alta. E se eu estou pessimista, que aconteceu várias vezes na vida, eu defendo, eu aumento o hedge. É curioso, né? Geralmente o pessoal, os outros long bias, quando eles estão pessimistas, eles vão para caixa. Eu não, eu fico mais pessimista aumentando o meu gross, a minha exposição bruta. Por quê? Porque eu aumento o short. Por quê que eu faço isso? Porque eu imagino que se a minha carteira for melhor do que essa média de mercado, mesmo com o mercado caindo, eu gero um valor. E o caixa não gera, o caixa vai ficar só no CDIzinho lá, que hoje em dia vamos combinar que tá duro. Essa é a segunda coisa que eu faço.
Mas aí eu costumo brincar que eu sou péssimo de market timing. O nosso market, eu não tenho a menor ideia do que vai acontecer com a Bolsa semana que vem. O nosso market timing é um market timing de longo prazo. Eu passei 2015 inteiro com o net bem baixo. Aí 2016, 2017 inteiro alto. Teve o Joyce Day. Eu fiquei 3 meses defendido. Então é uma coisa bem de longo prazo. Hoje eu estou 90% net long, ou seja, estou quase 100% comprado. E a terceira e última coisa que eu faço, para acabar, desculpa, é um uso intenso de derivativo. E não é que eu faço Você deve ter aprendido com o Luiz Stuberg, da sua experiência no Verde. Tudo eu aprendi com o Stuberg. Ele usa muito bem derivativo. Muito bem. Isso dá quase outra live pra gente falar. Isso é legal. Assim, é aquela coisa, eu não opero derivativo todo dia ou toda semana, eu opero pouco, mas quando eu opero grande. E geralmente, ali me dá um trabalho, porque você tem que pedir preço para dealer, essas coisas, e eu brinco que é pague para entrar e reze para sair, enfim. Mas a gente faz grande e 95% das vezes para hedge. É muito curioso, né? Porque eu tô aqui na live e falo, pô, tô super otimista e tal, mas eu comprei um hedge que protege 100% do meu fundo. Eu falo, mas o que você está vendo? Não, não tô vendo nada. Eu comprei o hedge porque o hedge está barato. Então, o que eu faço ali nesse derivativo? É sempre buscar hedges baratos. Eu brinco que o leão que te pega não é o que você está vendo, né? O que você está vendo está ali. É o que você não está vendo que está do seu lado. E esse você está mais preparado. Exato. Então... até para não fugir desse tema que você colocou no início da sua resposta, que é o fato de todos os seus fundos estarem fechados, né? Ou sua grande maioria. Infelizmente. Por que fechar, Braga? Não faz sentido não fechar? Por que vocês fazem isso? Muito cliente questiona, inclusive fica preocupado. Poxa, meu fundo fechou, eu tenho que sair, não tenho que sair. O que você responderia para esse cliente? Vamos lá. Essa pergunta é super boa. Eu estou recebendo muita mensagem, né, sobre... Pô, Braga, abre o fundo, né? O fato é o seguinte, para começar, sendo muito honesto, a minha... Já estou vendo que tem pergunta aí já disso. Desculpa. Então vamos lá. Primeiro deixa eu explicar por que eu não... Por que fecha-se um fundo. Infelizmente o mercado brasileiro ainda é muito pequeno, é pouco líquido. E você vai crescendo... Você chega uma hora que você perde a sua habilidade de gestão, de performar, de trocar de uma posição para uma outra, sai uma notícia, reagir a ela. Eu tenho vários exemplos disso, de dificuldades que eu tive para operar. Eu não vou contar inteira porque é muito longa, mas tem uma que eu gosto de contar, que foi outubro do ano passado. Outubro do ano passado foi um mês que eu gabaritei. Tudo que tinha de ruim eu tinha no fundo. Meu Deus do céu. Assim, eu quase perdi meu emprego nessa. E é assim, primeiro dia... Na verdade, primeiro dia Qualicorp, minha maior posição no fundo cai 30%. Aí teve Smiles, teve várias outras coisas. Então era para o fundo ter ido muito mal. E aí você vai lá ver, o fundo foi bem. Por quê? Porque teve uma operação de derivativo, que foi um spread calendário de Petro, é uma coisa complicada que eu não vou explicar muito aqui, que pagou toda a conta, todo o prejuízo, tanto de Qualicorp quanto Smiles somadas. Olha que maluquice, deu tipo, sei lá, 90, 100 milhões de reais de PNL, uma posição de derivativo, que para eu fazer, vocês não fazem noção, foi dificílimo. Eu comecei a tentar de manhã em Nova York, na PBR, na ADR, não consegui fazer lá, não estava dando preço, ou pedindo uma margem muito grande. Eu vim para o Brasil, o coitado lá da corretora teve que dividir o trade em 35 casas. Esse trade saiu às 4h52, assim, por 8 minutos eu não perco o trade que salvou meu mês. Sendo que eu fiz esse trade só para o long bias, que é 2,5 bi. Imagina se fosse um 6 bi que eu faço gestão. Então é por isso, assim, para eu ter a habilidade, a capacidade de fazer esse tipo de trade, eu tenho que, infelizmente, limitar o tamanho do fundo. O motivo, então, para concluir, é o seguinte: eu não quero perder a minha habilidade de performar, né? O meu dinheiro está no fundo e a minha reputação está no fundo. Se eu ficar muito grande, o fundo vai acabar virando um ibovespão. Então, é por isso que a gente decidiu fechar, e fechar cedo. Eu já fechei o fundo tem, sei lá, 1 ano e meio, quase 2 anos. Antes dessa alta toda. Eu lembro que eu recomendei há muito tempo, ele fechou e sou doida para recomendar de novo e ele tá aí fechado. Obrigado. Mas eu entendo a responsabilidade. Ajuda o seu trabalho e dificulta o nosso, porque na hora de oferecer para um cliente a gente não tem. E passando a bola agora para a Luciana, eu arrisco dizer que a Luciana talvez seja a pessoa que mais entende das gestoras que a gente tem no país, faz um trabalho excepcional. Eu concordo. Obrigado. Então não sou só eu. E o que eu queria perguntar para você, Luciana, acho que até você escreveu um livro sobre isso, entende muito do assunto.
O que você acha que é determinante para uma gestora, enfim, para um fundo de investimento conseguir gerar valor ao longo do tempo, ser perene, enfim, ao longo do tempo ele conseguir ter diferenciais nessa indústria tão competitiva? Muito legal. Eu vou responder, mas deixa eu só falar rapidinho do long bias, que eu acho que é uma categoria muito legal para o investidor que está começando em bolsa, por exemplo. Eu gosto por quê? Porque ele não precisa ficar sempre de peito aberto, né? Com as posições vendidas, ele consegue dar uma equilibrada. Então, se a bolsa está ruim, ele consegue dar uma protegida ali. E quando você olha para os fundos long bias, você tem vários fundos long bias bons, né? O do João eu acho incrível, tem o da Trust, tem o da Miles, esses fundos, da Oceana. E, se você olha para a volatilidade dele, ela é, em geral, menor do que a volatilidade dos fundos long only. Que são totalmente comprados, não são totalmente porque o gestor pode ficar menos comprado, né? Ele pode ficar até 67% comprado, mas no mínimo 67% comprado, né? Mas o long bias ele consegue dar uma equilibradinha nisso, então ele sacode menos, ou seja, para o investidor que está começando em bolsa é um fundo muito legal. Eu gosto de manter pelo menos 30% do meu portfólio de bolsa sempre em fundos long bias, num mix, né? Eu gosto de ter mais de um long bias. Por quê? Porque nessas horas aquilo dá, você não precisa sair da bolsa, você ganha também com posições vendidas, mas você fica ali mais equilibrado. E tem uma grande vantagem que eu acho do long bias em relação ao long short, por exemplo, que o long short, quando a maioria disputa com o CDI, né, o que faz com que ele tenha come-cotas, inclusive, né, que é aquela antecipação de imposto que incide nos meses de maio e novembro, que é um pouco pior, né? Então o long bias em geral ele tem tributação de fundos de ações, então é mais tranquila, né? 15%, não tem a tributação de renda fixa. E, além disso, ele não é obrigado a montar tantas posições vendidas. O long and short, em geral, ele quer ficar ali equilibrado, comprado e vendido. Então, em alguns momentos, ele tem que montar posições vendidas e o mercado de short não é tão trivial. O long bias, ele aproveita a maior possibilidade possível de oportunidades no vendido, sem ter a obrigação de ficar vendido, não precisa ficar de peito aberto. Então, para mim, quando você pega uma gestora boa, é onde você está dando mais liberdade para ela, né? Então, eu virar para o João, eu escolhi a equipe. E assim, não é porque eu tô aqui hoje, né? Eu recomendo o fundo do João há muito tempo e do Peixoto, né? Mas se eu escolhi a equipe, vi que eles são muito competentes, trabalham bem juntos e tal, por que não dar para eles mais liberdade para eles operarem a ação da melhor forma, né? Só um parênteses. E consegue ajustar, vamos dizer, ao panorama de mercado atual. Então, um momento mais desafiador, vai conseguir reduzir a exposição, um momento mais otimista, aumentar a exposição, sem perder a capacidade de gerar valor ao cotista. Exato. Não, e tem uma coisa eu acho que isso é muito importante falar agora, né? Porque tem muita gente que está com carteira muito pesada em renda fixa e que está vendo o retorno, né? Tá de chorar, né? O CDI, você deixa ali. É complicado. É a poupança do passado, né? Agora o CDI. Então, realmente tá incômodo ficar ali. E aí as pessoas ficam se perguntando um pouco, o que eu faço para ir para a bolsa, mas eu ainda tenho muito medo, né? Muito receio. E eu acho essa categoria muito legal para esse primeiro passo. Infelizmente, a maior parte dos fundos os bons ficam permanentemente fechados. Por isso, por uma responsabilidade, eu acho isso muito legal também, né? O gestor tem que ser responsável com o investidor e manter o desempenho aí no longo prazo parecido com o que ele tinha quando ele era um fundo menor. Mas, para a pessoa física, por isso que eu sempre falo, se você quer ter um long bias no seu portfólio, você tem que ficar ali meio esperto, de olho, né? Tem que ficar atento na plataforma. Para isso não tem a Lu, Exato. Para contar. Tem até um que eu gosto muito, que é o Trust, que está aberto agora, né? O long bias. Então, mas ele é só para qualificados e aí tem que avaliar o perfil de risco e tal, mas é uma oportunidade legal também. Mas aí, voltando à sua pergunta, desculpa. O livro, inclusive, é uma oportunidade muito legal para mim, foi de ver quando você procura os melhores gestores e vai ouvir as histórias deles, você vê que eles têm coisas em comum, né? Uma coisa que eu acho muito relevante numa gestora de bolsa é o fato das pessoas trabalharem juntas há algum tempo, assim, faz muita diferença, sabe? A sintonia, né? Você vê lá o João com Peixoto, né? É um exemplo. Se você pegar a maior gestora de ações brasileira, assim, a grande referência, que infelizmente fechada há muito tempo, que é a Dínamo, eles trabalham juntos ali há muito tempo, né? Então é uma das coisas principais que eu olho
Eu olho performance, mas eu olho em janelas de 3 a 5 anos e não é uma coisa fixa, sabe? 5 anos para trás, quanto o João ganhou em bolsa? Não, é 5 anos para trás, mas também 5 anos. Qualquer pessoa que entrou no fundo e ficou 3 ou 5 anos, quanto ele ganhou naquele fundo? Esse é um ponto legal, Luciana, que muitos fundos, a gente está vendo uma criação de novas assets com uma certa recorrência. Muitas assets boas, outras que você precisa estudar mais. Como é que você faz para fazer uma análise de uma asset que é relativamente nova, que não tem uma performance, ou seja, um track record? Você vai olhar muito só para a equipe, você tenta buscar outra coisa? É uma excelente pergunta. A gente não olha para a gestora, né? A gente olha para o gestor, é um trabalho de pessoas. Então, se você virar para mim, acabou de surgir a gestora tal. E aqui, usando mais uma vez o exemplo do João e do Peixoto, né? O Peixoto tinha uma história pregressa no Itaú. O João tinha uma história pregressa gerindo ações no Fundo Verde. E aí, o que a gente faz, né? Sola de sapato mesmo. É vir procurar uma pessoa que já trabalhou com o João no passado e perguntar o que você acha do João. Procurar uma pessoa que concorre com o João diretamente e falar, o que você acha do João? Me falaram bem? Essa parte a gente desconsiderou porque... Obrigado. Não, o João super elogiado no mercado. Mas você tem que... O que a gente faz é trocar figurinha mesmo nesse sentido, né? E aí várias coisas são importantes nessa hora. A gente olha... no caso de fundo de ação, taxa de administração e performance não chega a ser tão relevante porque a maioria cobra 2,20. Mas também é um ponto que pega. Porque com frequência tem gestores que cobram, por exemplo, só taxa de administração, eu não gosto. Começaram a surgir alguns fundos aí que cobram só a taxa de performance. Tá, e no ano que o gestor não está indo muito bem, e o João tem todo o direito de não ir bem há alguns anos, a equipe não vai ser remunerada. Você compromete talvez a longevidade do negócio. Exato. E assim, isso é super importante. Quando eu escolho um gestor de ação, eu não estou escolhendo ele para um voo curto, né? É o que o João falou, e ele, por uma semana, ele não sabe o que vai acontecer na bolsa. Eu estou escolhendo ele para um namoro de longo prazo. Então, sendo assim, eu quero que ele também esteja alinhado para o longo prazo e que eu possa remunerá-lo de uma forma que ele sobreviva. Perfeito. Você sabe que desculpa entrar na sua resposta, não, mas você sabe que é uma coisa que eu mais me orgulho lá do nosso time, lá com o Peixoto? O pessoal acha que a performance do long bias não é. É o fato de nunca ninguém ter me pedido demissão. Porque não tem nada mais importante do que time. Se o time muda, aquela performance do passado não não vale nada. Né? Muda completamente, né? Eu olho muito isso, né? Tem uma tabelinha que é muito comum nos sites das gestoras, né, que ela mostra a história dos gestores, um diagrama, né, e aí você consegue ver vários gestores trabalhando juntos há algum tempo, o quadradinho, né, é difícil explicar um diagrama aqui, né, mas você consegue ver, por exemplo, há 7 anos esses 3 aqui principais pelo menos trabalham juntos, há 5 anos, há 3, nossa, isso é super relevante. E claro, né, tem que entregar retorno, mas retorno em janelas longas. Exato. Ativos de risco você não pode olhar intervalos muito curtos. Como o Braga colocou, você é quase jogar uma moeda para cima de qual lado que ela vai cair. Ninguém sabe, e se alguém falar que sabe, desconfie. A gente tem que olhar horizontes mais longos, só assim a gente vai fazer uma análise de fato criteriosa. Eu acho que o ponto que questionaram aqui, eu perdi até o nome da pessoa, é a respeito da diversificação, Braga. Inclusive, acho que vale estender essa pergunta, a diversificação também via fundos. Existe algum ponto ótimo, você no seu fundo, qual a média de ativos que você costuma ter em carteira? O que você acha sobre esse ponto? Muita gente fala que se você diversifica também muito, você perde ali o poder das suas convicções. Concordo 100%. Eu acho que tem um ponto ótimo sim. Eu digo assim, eu não quero ter 4 ativos. Porque se eu errar um, eu comprometo muito a rentabilidade do fundo e meu time e tudo aquilo. Mas eu também não quero ter muito ativo, porque quem tem muito ativo não quer ganhar dinheiro, quer correr menos risco. Né? Então acho que tem um ponto ótimo ali que eu brinco que é 15 papéis. Por que é 15? Sei lá, foi ao longo da vida, a experiência conta nessas horas. Ao longo da minha vida a gente já tentei ter 10, já tentei ter 20 e a gente acha que 15 é por ali que eu gosto de estar. Não quer dizer que às vezes, muito para baixo disso vai ser difícil, mas não quer dizer que aí eu fico muito incomodado se eu tenho posições de
de 15% no fundo, já começa a não dormir bem, assim, tipo, eu só estou aqui, de novo, contando a mesma história, né? Eu só estou aqui vivo para falar com vocês, porque minha maior posição no fundo, em outubro do ano passado, que era a Qualicorp, era 10% do fundo. Se fosse 20%, muito provavelmente eu não estaria aqui. Então, eu aprendi muito com essas coisas no passado. E hoje, só um break, qual a sua maior posição do seu fundo em termos percentuais? Se é que você pode abrir isso. Não, posso, é o que eu posso. É Via Varejo, né, famosa, o pessoal tem me perguntado bastante. A gente tem 12% do fundo. E está em 12% porque a ação valorizou, tá? Não é porque eu comprei até lá, não. Porque, de novo, 12 já me incomoda um pouco, mas eu também não vou vender. Enfim, então é isso. Mas tem momentos que eu vou querer ter 20, 22, 23 posições. São momentos que talvez eu não tenha nenhuma grande convicção em nada. E é hora de defender mesmo. Então, não quer dizer que eu não vou tentar gerar alfa nessas 20 e tantas, mas quer dizer que não vai ter nenhuma maior. Hoje eu tenho 3 ou 4 posições, 3 acima de 10 e 5, 6 acima de 8. Interessante. Você acha que para fundos, Luciano, é algo que também faz sentido? Você tem algum número ótimo de fundos que você deveria ter de determinada classe, falando de bolsa, que é o assunto aqui? É uma pergunta super comum também do investidor, né? Eu costumo falar 5, 6, 7, mas é a mesma coisa que o João falou, é um pouco isso, o David Swensen, com o alocador de Yale, fala, não dá para definir esse número. Para minha carteira mesmo, né, o que eu costumo olhar é exatamente essa diferenciação que você tem que fazer, né? Se eu tenho 6, 7 fundos e todos são long only, muito focado em qualidade, aí eu estou convergindo para o Ibovespa provavelmente. Mas se eu tenho 6, 7 fundos, sendo que 30% é long buys, no 70% de long only, eu gosto muito de fazer um mix mais qualidade, gestores muito preocupados com a gestão da empresa tem que ser impecável, senão eu não compro, com gestores que estão dispostos a usar mais e arrojar na carteira, como o Alaska, por exemplo. E aí o Alaska, eu sempre falo que é a pimentinha do portfólio, né? Pouquinho. Então eu gosto de fazer a partir do momento que tem perfis diferentes, não tem tanto problema você chegar lá no 6, 7, mas se eles são todos iguais, então não faz sentido, era melhor comprar o ETF de Ibovespa, né? Até tocando nesse assunto, né, os gestores ativos no Brasil, os bons, historicamente, eles superam o índice, então faz sentido usar gestores ativos na carteira, mas realmente você tem que escolher um mix bonitinho, senão realmente vai para o Ibovespa. Esse ponto que você falou eu acho muito interessante, porque principalmente aqui nos Estados Unidos hoje tem uma discussão muito grande sobre gestão passiva e gestão ativa. Poucos fundos norte-americanos conseguem superar o S&P no longo prazo. Inclusive tem uma frase muito famosa do Buffett que ele diz que a recomendação dele seria pegar todo o dinheiro e colocar no S&P. O Buffett, porque assim, aproveitando que a gente está chegando no Natal, né, a mesma coisa da gente fazer aqui em Natal com o Papai Noel passando calor naquela roupa de neve, né, que não tem nada a ver com a nossa realidade. Eu acho que a história do Buffett, ela foi importada. E aí tem várias polêmicas nessa, porque o que ele fez foi uma aposta, né, contra a Protege Partners, que era um alocador que não colocou só fundos de ações ativos, eram hedge funds na carteira. Então, assim, se você quer disputar Ibovespa em um multimercados, ou um fundo de ações que não necessariamente tem o objetivo de ficar mais comprado, a tendência é realmente o fundo perder. E outra coisa também que para mim é muito relevante é a média. Realmente, as médias são ruins. Na média, realmente a tendência é o gestor ativo perder, né? Mas se você escolhe uma boa equipe de alto nível, assim, é bem impressionante. Você consegue ver fundos hoje no Brasil que tem um desempenho muito relevante acima do índice. Eu acho que esse era o ponto da pergunta, que muitos investidores hoje questionam, vou investir em índice, vários ETFs à disposição, e na sua visão a gestão ativa ela continua sendo a melhor forma do investidor alocar o seu capital de forma, vamos dizer, terceirizada. Eu gosto muito da gestão ativa. Eu acho assim, para quem está começando mesmo e quer colocar pouquinho dinheiro, talvez o fundo de ação, o mínimo, não seja possível para ele conseguir pôr pouco dinheiro. Então o ETF ajuda aí, né? Então você escolher um bom ETF de bolsa. Mas pela experiência que eu tenho com gestores ativos brasileiros, ainda faz muito sentido você ter uma carteirinha de fundos de ações. Quando você vai para fora, aí para Estados Unidos, em que, por exemplo, eu considero que eu tenho menos capacidade de decisão lá fora, aí ir para um ETF de S&P, por exemplo, faz muito mais sentido. Agora aqui, que a gente tem os gestores bons que a gente tem, o que é reconhecido, inclusive se você fala com um gestor global que conhece bem Brasil, ou um investidor, um alocador global que conhece bem Brasil, com frequência ele fala, tem muito gestor bom no Brasil.
não vamos importar uma coisa que é americana para cá como se fosse válida para ela. Uma super polêmica do Twitter, por exemplo, né, que o João está bem presente, 1000 estudos lá e as pessoas espremem. Não, se eu excluir todos os fundos que foram bem nos últimos 10 anos, aí o Ibovespa ganha. É quase assim, é quase esse estudo que aparece lá. Não, se você espremer e torturar os dados, você pode conseguir provar que eles perdem. Muita gente fala também, eles batem o Ibovespa, mas não bateriam o IBX. Já fiz o estudo contra o IBX também, eles batem. Historicamente batem. Não sei como vai ser no futuro, mas batem. Viés de sobrevivência, só pega os fundos que sobreviveram. Já fiz os estudos considerando os fundos que morreram no caminho, batem também. Então... essa turma eu acho que não fez muito estudo, não. É a importação do estudo de fora. É isso. E até voltando, acho que um tema que você comentou na última pergunta, Braga, você falou do tamanho das posições. E eu acho que é uma preocupação que a gente tem ali também, até na assessoria de investimentos, de quando o gestor ele tem um patrimônio sob gestão grande e ele chega a ter até obrigações junto ao controlador. Você tem uma participação muito grande em determinada empresa, eu não sei que nível chega, se você vai chegar a participar de um conselho, enfim. Conta um pouco pra gente, vocês se preocupam com isso para que vocês não entrem na administração da empresa? Esse é exatamente um dos outros motivos que, obrigado por lembrar, de por que a gente fecha o fundo. Nosso fundo hoje está longe de ser o maior do mercado aqui no Brasil, né? Já tem uma galerinha bem maior que a gente aí. E mesmo assim, eu tenho 12, 13% de via varejo no fundo, eu tenho 8% da empresa. Eu tenho mais ou menos parecido com isso de Qualicorp, eu tenho 9,5% da empresa. Eu sou o maior preferencialista de Copel, eu sou um dos maiores sócios do Banco do Brasil. Você liga lá na Copel e fala, né? Oi, tudo bem? Eu sou proprietário. Exato. Mas é assim mesmo, qualquer posição um pouco maior que a gente faz, a gente acaba sendo muito relevante na empresa. Então é por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com o tamanho, com essa história do capacity não ser muito grande. E aí a primeira coisa que eu falo é o seguinte, cara, a empresa veio ser listada, ela tem que brincar, quer brincar do joguinho de ser empresa aberta, então vamos brincar desse joguinho. Então a gente tem direito, né? Tem a lei dos SA, tem tudo aquilo ali. Todo mundo me pergunta muito se a gente é um fundo ativista, né? Se a gente entra nas empresas, muda, trabalha lá junto com os caras. Eu costumo dizer que a gente faz um tipo de ativismo, que eu chamo de ativismo positivo, ou propositivo, que é o seguinte, eu tenho uma base de currículos gigante, excelente, de pessoas excelentes, cada um em coisas bem específicas. Por exemplo, tem um cara que é excelente como o cara foi sócio da Price, então é um excelente cara de contador, né, de olhar para balanço. Então, tem outro que é um tributarista fantástico. Então, você imagina uma empresa que teve muita fusão, aí certamente tem ágil para reconhecer. Então, eu chego na empresa e falo, cara, amigão, legal, estou confiando em você, estamos próximos, mas assim, eu tenho um direito a um assento no seu conselho. Aí o que eu faço? Vamos conversar antes, eu não quero impor, chegar na assembleia, vou botar um cara meu. Não, vamos conversar, o que você precisa? O que tem de deficiência na empresa? É uma empresa tem... Eu como eu já fiz muitas vezes, já está mais fácil. Eu acho que a sua deficiência é tal, concorda? Concordo, não concordo? Cara, eu tenho um nome, quer conhecer? Você vai adorar o cara. Esse cara no seu conselho faz muito sentido, e por aí vai. Então a gente tem conselho hoje em um monte de empresa. E na média as empresas, as companhias, elas são abertas a esse tipo de discussão? Não são caso quiseram brincar de empresa aberta. Então, e eles estão acostumados até com vários tipos de ativismo, e tem um pessoal do ativismo mais, vamos dizer, bruto, agressivo. Então, quando eu chego assim, a galera costuma gostar. Mas é engraçado nessa... Desculpa. Imagina. Mas é um pouco queimado no Brasil a palavra ativista, pois né? Mas ela é muito positiva para o mercado. Óbvio. Lá fora é muito menos queimado. Né? Então, o ativismo não quer dizer que eu não vou para briga se precisar. Né? Teve uma famosa aí recentemente, né? Na Qualicorp. O fato é que... E deu super certo, né? A Qualicorp lá, a gente trabalhou junto com a empresa para melhorar questões de governança. Fizemos a empresa, tá? Não foi eu que fiz, a própria empresa junto com a gente fez bastante melhoria até no seu estatuto, e não é à toa que a ação está subindo só. E é bom para todo mundo, não só para o gestor que está, protege todos os minoritários. Exato, né? E a ação está subindo 240% esse ano, entendeu? Então acho que deu certo. Geralmente a gente não gosta de ir a gente mesmo. Por quê? Porque eu acho que tem gente melhor que eu, com mais tempo que eu, para estar lá com skills mais assertivos que o meu para a empresa. Mas às vezes tem que ser, às vezes não tem como fugir. Eu já fui conselheiro de um monte de empresa no passado, Riachuelo, Paranabanco, enfim, Sanepar, várias. E hoje eu estou na Via Varejo, né? Porque
é um caso bem grande, um caso bem emblemático, que ali a gente eu estou ali representando um grupo bem grande de minoritários e num processo de turnaround, enfim. Então, nesse caso, meio que teve que ir eu. Mas a gente prefere geralmente colocar terceiros que são melhores que eu, com mais tempo que eu para fazer. Até para não precisar, talvez, tirar alguém da sua equipe para isso, ou contratar alguém. Hoje temos dois no time em conselho, eu na Via Varejo e o Rodrigo Furtado na IMC. Tem um lado de aprendizado muito legal nosso, de acompanhar, de saber como é que é e tudo isso. Tem restrições em relação ao quanto a gente pode negociar e tudo aquilo, mas eu acho que nos dois casos está sendo colaborativo, né? E no meu caso, eu não acho que é uma perda de tempo, dado que é a minha maior posição do fundo. Então eu tenho mesmo que gastar um tempo meu com a Via Varejo, porque ela é muito importante para o nosso fundo. Bacana. E Luciano, muito se fala em análise bottom-up, top-down. O que você entende que existe alguma que é a ideal? Como é que você entende que seria o modelo mais eficiente de alocação? Olha, eu para a Bolsa, talvez por acreditar muito pouco nessa ideia de que dá para você acertar o timing, eu prefiro o estilo de gestão em que você olha para os ativos empresa a empresa e toma decisões. Eu não sou tão, assim, não gosto muito, dentre os fundos que eu recomendo hoje, não tem nenhum desse estilo, da top-down, né? E ela é rara, na verdade, no mercado brasileiro. E até para contextualizar, acho que o ouvinte, a top-down é você olhar para o cenário macro para descer e tomar suas decisões de investimento. Desculpa. Tem gente muito... Não, só eu te complementar. Tem gente muito competente fazendo a top-down também, mas eu tenho um pouco de dificuldade, assim, para mim isso funciona mais numa frente macro. Na Bolsa, o que eu gosto do gestor de ações é saber que ele conhece profundamente a empresa, que ele vai brigar na empresa se precisar. Para mim faz muito mais sentido ver a realidade da empresa e, no fim, acaba que as empresas, as carteiras acabam assumindo alguns temas, né? Elas ficam, em geral, o gestor acaba não gostando muito de banco naquele momento, ou ele acaba querendo ações mais defensivas, mas eu gosto disso ser uma consequência. Partir do top pro down ainda não é um tipo de fundo que me atrai muito. Você escolhe alguma dessas análises? Qual é a sua vertente, João? João começa no micro, né? A gente é extremamente bottom-up. Tem que ter um motivo bottom-up para todos os meus investimentos. Não quer dizer que eu até não olho um pouco para macro, assim como eu olho para política, né? Não tem como não olhar, mas eu gasto pouco tempo. A gente decidiu ser muito... É curioso, a gente decidiu ter muita gente no time olhando pouca coisa. Bem focado, mas tem que estar up to date em todas as empresas. Não dá para falar assim, e essa empresa que você está achando? Pô, a última vez que eu olhei tem 4 meses. Não dá, não aceito isso no nosso time lá. Então a ideia, hoje somos 11 só no front, só em análise de gestão. E é isso, para cobrir 80 empresas no máximo. Então a gente gosta muito, no meu time antigo, a gente éramos 8 para cobrir 200. Entendeu? Então hoje eu decidi, é engraçado porque quando eu falo com investidor estrangeiro, eu falo, ô João, mas por que você não é gestor de Latam? É muito mais sexy ser gestor de Latam. Eu falei, cara, eu fiz o contrário, eu diminuí o número. Sou gestor de São Paulo. É isso. E então a gente faz exatamente isso, mas a gente tem modelo de todas. A gente gosta muito do foco do negócio que eu chamo de análise investigativa, mas na verdade o nome correto não é esse. Enfim, é research primário, que é o fato de você não olhar só para a empresa que você quer investir, mas olhar para o fornecedor, para o cliente, para o concorrente, para todo mundo. Desenvolver uma análise que você pega muitas pequenas informações e cria um mosaico com isso tudo, que esse mosaico sim faz sentido. Essa parte da análise investigativa, eu acho a mais legal. Eu não gosto de ver meus analistas muito sentados lá na mesa, não. Me deixa eu sentado lá. A galera tem que estar na rua. É isso aí. Bacana. E tem uma pergunta aqui do Anderson, que ele questiona falar um pouco sobre o fundo XP Long Term. Eu acho que até antes do João, que eu acho que é um pouco suspeito, apesar dele não fazer a gestão, eu queria ouvir da Luciana. Luciano, você chegou já a fazer uma análise desse fundo? A gente sabe que é um fundo novo. Você teria alguma opinião para passar aqui para o Anderson? Eu estou olhando para esse fundo, inclusive a gente conversou sobre ele, né, quando a gente se encontrou lá na Expert. Quando o fundo nasce, assim, a primeira coisa que eu gosto de fazer é olhar um pouquinho de fora, ver como que acontece, para depois fazer recomendação, para depois sugerir. Por enquanto eu estou de fora, mas estou olhando. É uma categoria que eu gosto muito e, pelo que o João estava me explicando, é um spin-off, né? Exato. Bom, a história é muito simples, cara. O Rodrigo Furtado, que é o gestor do fundo, literalmente o cara mais senior, o analista mais senior do meu time. Assim, ele
ele entrou na XP muito antes de mim mesmo. Assim, eu sou a terceira gestão que ele vê na XP Asset. Tem 10 anos de XP. Ele é um cara brilhante, ele era focado nos setores domésticos, ele é muito corresponsável pelo próprio investimento na Via Varejo, que está ficando famoso. E ele ele é muito senior. E a gente na XP fala que aqui, cara, tem pista, né? Se o cara tem um sonho, a gente dá um jeito de realizar esse sonho. Ele sempre teve o sonho de ser gestor. E lá temos eu e o Peixoto, né? Então ali ficava um pouco difícil. Aí a gente falou, foi uma coisa que veio meio que da gente. Assim, ô Furtado, cara, você tá indo super bem, você não topa montar o seu fundo, mas não dá para ser aqui dentro, porque senão a gente não acredita em 2 fundos de bolsa na mesma asset, porque não aumenta a capacity, né? São os mesmos analistas, são as mesmas ideias, aí abre logo o long bias, não precisa abrir outro. Então o que a gente fez, e o Furtado topou pra caramba e está fazendo super bem, ele é um spin-off, ele desliga do nosso time e monta uma asset meio que do zero, com outros analistas, com outras pessoas pensando, parede, não vamos sentar perto, mas o que eu posso garantir é que o Furtado trabalhou comigo nos últimos 5 anos, eu gosto demais dele. Para mim, é uma perda, assim, né? Porque eu adorava a análise dele. Por outro lado, ele é muito meu amigo, ele vai trabalhar perto, a gente vai continuar trocando bastante ideia. Mas a ideia é essa, é um fundo completamente novo. As contratações que ele já fez para o time são pessoas excelentes, são pessoas que eu ia achar excelentes se fossem do meu time. A gente está ajudando bastante ele nessa montagem e tudo isso. E ele ficou no long bias, ele ficou do nosso lado por muito tempo. Então, ele já viu o nosso jeito de investir, ele participou disso e tudo, ele construiu isso tudo com a gente. Por isso que eu sou um pouco mais tranquilo com a Luciana. Eu gosto bastante. E, bom, eu não costumo recomendar nada, mas eu provavelmente vou botar um dinheirinho meu com ele. Bacana. E quanto a ações no exterior, Luciano, o que você acha? Os fundos, você conhece boa parte dos gestores brasileiros. Existem gestores brasileiros que eles fazem um mix dentro do portfólio com ações locais, internacionais? Ou para você acessar isso, você tem que ter algum veículo exclusivamente internacional? O investidor de varejo hoje ele ainda tem muita dificuldade de investir fora, né? Tem um fundo que eu gosto muito, que é o IP Participações. Por muito tempo ele era só para investidor qualificado e tinha um mínimo de R$100 mil. Eu fiquei pentelhando eles para diminuir esse mínimo, eles diminuíram para R$1.000 e tiraram a qualificação. É um fundo que eu acho muito legal para quem está começando, porque o que ele faz? Ele mistura ações brasileiras de qualidade com ações americanas de empresas também de qualidade. Então você fica vendo ali lado a lado o Itaú e o Facebook. Então, e aí essas ações de lá de fora ele compra via BDRs, né, que são aqueles recibos das ações americanas mais negociados na Bolsa Brasileira, o que faz com que eles possam ser oferecidos para o varejo. A última mudança de regulação da CVM, da instrução, né, quando veio a instrução 555, ela veio liberando esses fundos que compram BDRs para o varejo. E essa era a minha conversa, eu ia falar minha briga, mas minha conversa com a IP, né, que eu falava, esse fundo de vocês é para varejo, né, porque ele consegue comprar o BDR. É um fundo que eu gosto muito, assim, se você olha a performance dele contra o Ibovespa, é a mais antiga gestora brasileira independente, né, fora de banco, e o desempenho deles acima do Ibovespa é bem relevante, ainda que não dá para olhar para ele como, eu quero que ele esteja sempre acima do Ibovespa, porque ele não compra só ações de da Bolsa Brasileira, mas ele no longo prazo é muito legal na carteira. Para quem quer comprar de fato ações americanas diretamente e comprar a bolsa inteira, eu gosto do ETF de S&P. Né? E aí tem 2 principais, que é o da BlackRock e do Itaú. E hoje o que fica mais, e lançou mais recentemente do Bradesco, hoje o que fica mais barato para o investidor é o do Itaú. Os 3 têm a mesma taxa, mas porque ele aluga mais ações. E aí ele acaba tendo um retorno adicional ali com o aluguel de ações. Então tem essas opções no mercado, tem outras opções também que acabam ficando um pouco caras às vezes para o investidor. Os que eu acho mais legais são essas. Mas assim, essa é uma briga que você falou da Speech no começo, que é a casa de análise que a gente está montando agora. A partir de janeiro a gente vai ter uma analista de ações global, de investimentos globais, que o objetivo dela, ela hoje está em Nova York, trabalha com investidores institucionais, e ela vem para comprar essa briga do investidor. Assim como eu comprei na Previdência contra os fundos dedicados, ela vai comprar essa briga de investidor
de varejo brasileiro poder investir em qualquer coisa fora. Eu acho um absurdo a gente ter um patrimônio tão concentrado em investimentos brasileiros. Bacana. E só para não mudar esse assunto de investimentos internacionais, a gente sente muita dúvida quanto aos BDRs aqui no Brasil. Como funciona? Existe uma diferença entre o recibo e o ativo propriamente dito lá fora? Vai ter uma correlação perfeita? Explica um pouco melhor para o nosso ouvinte. Até eu tenho comprado um pouco essa briga do BDR, né? Porque o BDR, se ele não tivesse sido registrado, se o Jeff Bezos não tiver acordado um dia e falado, nossa, que vontade de listar a Amazon na Bolsa Brasileira, o que obviamente ele não fez até hoje, então essa iniciativa de criar o recibo aqui foi uma iniciativa de uma outra instituição financeira, né? Então ele não pode ser oferecido para o varejo diretamente, só via fundos. Isso faz com que nós não possamos investir em coisas que são muito do nosso dia a dia, como o Facebook, Amazon, enfim, Apple, né? Assim, eu adoraria poder investir diretamente, sendo eu investidor de varejo ou não, né? Então, eu acho muito ruim isso. Tem alguma diferença sim, tá, de preço, mas tem informadores de mercado para não deixar que isso descole demais e isso acaba indo naturalmente para o preço, né? Muita gente fala, não é legal porque tem pouca liquidez. Tá, mas tem um mecanismo muito simples de você transformar as ações em recibos, né? Então, são todos entraves que são colocados, que é meio o que vem primeiro o ovo ou a galinha, né? O mercado não vai desenvolver porque todo mundo acha que não tem liquidez e o fato de também ser para qualificado, óbvio, dá uma travada no mercado, né? Que qualificado é quem tem mais de 1 milhão de investimentos financeiros, né? Pra quem não sabe. Você chega a olhar, João, para algum ativo internacional, pensa em ter em carteira ou eu estou defasado aqui? Não, a gente tem no long biased, no long only eu não posso, mas no long biased eu já tenho um veículo lá fora que eu, pelo long biased, invisto nesse veículo pode comprar ações lá fora. Mas, como eu te falei, né, eu reduzi o meu universo de cobertura. Então, o que a gente geralmente opera lá fora? Coisas, por exemplo, empresas que são brasileiras que estão lá, tipo Stone, PagSeguro, essas empresas, a gente opera bastante. E eu opero coisas que fazem sentido para o analista analisar lá também. Por exemplo, Rio Tinto, que a cobertura de Rio Tinto é meio que marginal à nossa cobertura de Vale. Você tem que olhar para Rio Tinto de qualquer forma. No exato momento, a gente tem, por exemplo, um par entre PagSeguro e Stone, e a gente também tem um par comprado em Vale e vendido em Rio Tinto. Rio Tinto é uma grande mineradora internacional. Australiana. Então, apesar de ter esse nome de bebida, né? Exato. Então é isso. Eu tenho sim esse veículo, mas acho que vai ser difícil você me ver comprando Facebook. Mas, desculpa, eu acho esse debate super relevante porque, por exemplo, nesse momento que a gente está discutindo o avanço de tecnologia e como a tecnologia afeta as empresas, né? Quando você vai procurar oportunidades ligadas à tecnologia na Bolsa Brasileira, é muito difícil você encontrar, né? Tem pouquíssimas opções. Então, quando a gente fica restrito aqui, na verdade, a gente restringe muito as áreas de investimento em que a gente tem possibilidade de alocar. Perfeito. É um caminho que eu acho que vai acontecer. Hoje, por exemplo, eu vejo muito investidor, por exemplo, a gente pega uma Dynamo, que já começa a olhar para o mercado e falar, eu não quero mais investir em banco porque eu acho que o futuro não está nos bancos. E aí, quando eles vão procurar fintechs, aí começa, né, o Mercado Livre a entrar nas carteiras como sendo verdadeiras fintechs. Mas você olha na Bolsa Brasileira, quase não tem opção. Exato. Bacana. Eu vou até para as perguntas, que a turma está ficando brava aqui comigo. Só eu faço pergunta. Tem uma aqui que eu acho que é bem bacana para a Luciana. Quais os top 3 long buys abertos que você enxerga hoje na indústria? Pergunta do Jefferson Gava. Uma pergunta bem difícil porque você me pediu 3, né? Porque a maioria está fechado. O exemplo que eu consigo realmente trazer aqui é o da Trust, que está aberto, tá? Mas é o que eu falo, tem que ficar de olho aí no João, o dia que ele quiser abrir o XP Long Buys. Tem o Miles Long Buys, que é muito bom, o Oceana também está fechado. Todos que eu consigo pensar que eu gosto estão fechados. Assim, eu fico realmente olhando para ver se você não vai encontrar assim, a baseada. Eu acho que a carteira de Long Buys é uma carteira que você tem que ir montando aos poucos. Opa, veio mais um. É quase aquela coleção de figurinha que é a figurinha brilhante, entendeu? Você fica ali esperando. Saiu a figurinha brilhante, você põe para dentro. E hoje, o que eu sei que está aberto é o Trust, mas é para investidores qualificados. E você, João, tem algum gestor, tirando a sua gestora, já falou muito bem dela aqui, que você admira, uma turma aí que você fala, não, independente de estar fechado ou aberto, que você fala, não, esses caras aqui são fera. Não, tem muito. É engraçado, geralmente as indústrias, elas se matam entre os concorrentes, né? Tipo,
a Via Varejo é a Magazine Luiza, né? Só para citar um exemplo bobo. Mas a indústria de asset é bem diferente, a gente é amigo, a gente fica amigo de todo mundo, porque a gente troca ideia, a gente se conhece. E como tem essa história da capacidade limitada, acaba que não é concorrente, né? Eu não sou concorrente de ninguém, porque a gente não está brigando por capital, né? Então, assim, eu sou amigo de todos os gestores. Tem vários que eu gosto muito, eu admiro muito, aí vai ter muito fechado também. Eu admiro muito o Luiz Soares da Núcleo, o Ralph da Perfin, admiro muito os caras do Brasil Capital, o Ari, o André, admiro muito, eu vou ser certamente... O Brasil Capital podia abrir um long bias, a gente podia fazer só para... É um pouco, vai, o long only deles é um pouco long bias. Concordo. Vamos lá, André, não, o Ari. O long only deles é um long bias, na verdade, se eles botarem no nome, vai capital mais. Já estão bem grandes, eles fecham no primeiro semestre do ano que vem, exato. Eu gosto muito. Também tem os cariocas que eu gosto muito, a Atmos, a SPX, a Truxt, não precisa nem falar da Dynamo, todos os grandes amigos. Então, eu tenho a Rix, eu tenho certeza que eu cometi injustiças aqui. Não, hoje o João vai ganhar uma mensagem à noite. Poxa, João, nem falou de mim. Eu também, provavelmente. Porque... O bom de falar de dois é que você consegue fazer um head bacana com o resto. É isso, eu tenho certeza absoluta que eu não estou falando de algum grande amigo meu aqui que eu gosto muito. Mas eu tenho bastante amigo, bastante gente que eu acho muito bom lá. Deixa eu só falar uma coisa sobre isso. Acho que a indústria brasileira, não sei, mas vai em linha com o que a gente estava falando sobre a indústria brasileira performar bem. Eu fico impressionado com o nível da indústria brasileira. Eu não sei, assim, em relação ao velho investing. Tem ruim também, mas tem muita coisa boa. Eu não sei se a Dynamo puxou a barra muito para cima lá atrás. Eu não sei o que aconteceu, que realmente o Stuberg, enfim. Que de fato eu acho que tem muita gente muito boa. Gosto muito da Velt também. Velt, como eu posso esquecer da Velt, como o Maurício, da Dora, Maurício. Enfim, realmente tem. Aí, tá vendo? Oceana, que eu não citei. O Messer é meu amigo. Ibiúna. Gente, se eu ficar aqui, vai ficar só. A Ibiúna tem um long bias muito bom também. Tem uma pergunta aqui também que é interessante do Leandro. Eu acho que vale tanto para o João para falar de bolsa e para o Luciano para falar de fundos. Qual é a hora de abandonar uma aposta, João? Né? É aquela coisa, né? Assim, não dá para ser teimoso. E a gente já estopou muita posição, é normal. Eu brinco que eu não tenho stop em preço. Assim, não é porque a ação que eu tenho que caiu que eu vou, meu Deus do céu, chegou no meu stop, então eu vou parar. Eu tenho o stop em premissa. E aí não importa o preço. Não importa se estou ganhando ou perdendo. Se Deus quiser, a maioria dos meus stops em premissa serão com a ação subindo. Mas vale exatamente o mesmo raciocínio para baixo. O que é? A gente está lá no modelo, a premissa é essa que a gente acredita que vai acontecer e dá um target price. Chegou lá, não mudou a premissa, é a hora de abandonar. Estamos aqui, a premissa mudou e o preço caiu para caramba, aí eu mudo a premissa e vejo que é esse preço que agora que ele deveria estar. É hora de abandonar, mesmo perdendo dinheiro. Então, uma primeira coisa que é para fazer bem esse exercício, você tem que esquecer sempre o passado. Assim, o ser humano, eu adoro esse assunto, eu sempre falo muito sobre os vieses do ser humano, de comportamento. E tem um que é muito impressionante, que a gente tem que tirar da gente, que é todo viés status quo. Quantos namoros, né, a gente teve lá, estava namorando, nem gostava mais tanto, mas estava namorando pelo status quo. Não, tem que interromper. E como é que eu faço isso em investimento? Eu imagino que todo dia à noite, hoje à noite, eu vou lá pegar, vou vender toda a minha carteira. Vendi. Já está na conta. Estou sorrindo porque a Ana Laura apareceu ali na janelinha sorrindo pra gente. Oi, Ana! Então, todo dia à noite eu penso assim, eu vendi todas as minhas posições. E todo dia de manhã eu penso que eu acordei e ganhei uma asset de 6 bits de presente e eu preciso montar uma carteira do zero. Sim. É óbvio que eu não mudo todo dia, muito pelo contrário, eu mudo muito pouco. Mas assim eu tento minimizar o meu viés de status quo. Então, pouco me importa essas horas. Quando se abandona, pouco me importa quanto eu paguei no investimento. Eu sempre falo, não existe preço médio. Não venha com a história de, comprei a tanto, caiu, então vou comprar fazer um preço médio. Isso não existe. Existe o preço atual. Né? E aí, dado esse preço atual, comparo com a premissa e decido se eu abandono ou não. Bacana. Essa pergunta acho que é pertinente, que você me encaminhou um texto para os seus leitores, para mim hoje, falando sobre, eu acho que era a Ada e mais algum fundo. Gávea. A Gávea. Se fazia sentido ou não resgatar. E muito pela questão da performance, talvez de curto prazo. O que você acha, Luciana? Qual é o momento que você fala, não, agora chega, não faz mais sentido seguir com essa asset? Gostei muito no começo dessa pergunta que você está lendo as newsletters. Vou aproveitar para falar para quem não está ainda seguindo a gente, para inscrever o seu e-mail em www.invistaspeech.com.br. Speech é S-P-I-T-I, casa em grego.
que é essa ideia da gente levar o conhecimento de investimentos para sua casa, em que é para as pessoas se inscreverem para receber nossas newsletters gratuitas. Mas voltando ao seu assunto, com o fundo, esse cuidado tem que ser muito maior. Não dá para operar fundo como se opera ativos. Por quê? Porque o gestor já está mudando a carteira. Então, se você muda e o gestor também muda, você fica naquela brincadeira de gato e rato. E os gestores, eles costumam ser bons em algumas conjunturas. Então, por exemplo, é um gestor de ação que é muito bom no momento em que tem crescimento, outro que é muito bom no momento que não tem crescimento. Aí você fica correndo atrás, trocando na sua carteira, você fica que nem o próprio cachorro correndo atrás do próprio rabo. E aí você sempre fica olhando, a grama do vizinho é sempre mais verde, aí você tá indo para ela, quando você olha para trás, a outra grama ficou mais verde. E não, assim, fundo de ação para mim é para 3 a 5 anos, fundo multimercados de 2 a 3 anos. Porém, sim, tem momentos em que eu tiro recomendações, principalmente quando tem mudança relevante de equipe. Porque aí mudou e você não sabe mais o que vai acontecer, pode ser que seja ótimo, mas você não sabe ainda, você sai e olha de fora. Agora, por performance, assim, o gestor tem que estar errando muito numa janela longa e não ter explicação para isso, ou estar fugindo do mandato, ele se comprometeu a ter uma volatilidade específica, está tendo uma volatilidade muito maior ou muito menor, não está correndo risco condizente com a taxa de administração. É esse tipo de coisa que faz mudar. Performance de curto prazo, não. Bacana. Pessoal, estamos chegando ao nosso fim. Por final, eu gostaria até de recomendar muito os relatórios da Luciana. A Luciana está agora com um projeto, vamos dizer, novo, onde ela, com a missão de ajudar o brasileiro a investir melhor, totalmente independente, então não vai recomendar o que a XP tem na plataforma, nada disso, que ela acha que é interessante, ela vai recomendar. E o que eu gostei muito, Luciana, da forma de você se comunicar é que, assim, minha mãe, que não entende nada de investimentos, ela lê, eu acho que ela consegue tirar alguma conclusão daquilo. Ah, que bom, então, obrigada. Mas essa é a ideia, contar a história mesmo, todo mundo assim. E quando não entender, pode me escrever um e-mail, porque errei. Assim, se não entendeu, eu errei. Inclusive, a sua explicação do PGBL foi a melhor que eu já vi até agora. Que eu fiz com bis. Usando o bis. Ah, eu vi, foi legal mesmo. Obrigada, gente. Pessoal, obrigado. Agora a gente vai ter uma live com a Ana Laura, contando um pouco com as nossas analistas aqui de research do trabalho das mulheres da XP aqui na nossa casa e como que elas fazem o processo de decisão, carreira, bem bacana aí para vocês aproveitarem. Um abraço, obrigado, João. Foi um prazer. Valeu, muito obrigada, viu? Obrigado vocês. Obrigada, pessoal.